E aí desenhista, tudo bem? Lino do Lago aqui. Seja bem-vindo a mais uma dica rápida de desenho realista. E no vídeo de hoje eu quero te dar duas dicas que vai deixar o seu desenho mais realista ainda no próximo desenho que você for fazer. E a história é o seguinte: de todos os desenhos que eu recebo de pessoas para avaliar, eu meio que já entendi um padrão de evolução que acontece entre todas as pessoas que me seguem e me mandam desenhos para que eu possa dar a minha opinião. E sempre é da seguinte forma: por exemplo, fulano me manda uma primeira mensagem, fala: Lino, pode me dizer o que você acha do meu desenho? E eu analiso aquele desenho e começo a ver ali quais são os problemas do desenho e dou uma resposta para a pessoa: olha só, muda isso, muda aquilo, e a pessoa vai praticar sozinho. E a mesma coisa é com as outras pessoas também que fazem isso comigo. O que acontece é o seguinte: depois de um tempo a pessoa entra em contato comigo outra vez e manda um novo desenho, e aí eu vejo que ela está agora em um outro patamar, e aos poucos vai acontecendo uma virada em dois aspectos principais de cada um dos desenhos deles. Então eu vou te falar logo quais são esses dois aspectos aqui, para que você possa logo focar neles a partir de agora. E a primeiríssima característica que acontece depois que eles começam a progredir no desenho é o contraste entre as sombras e as regiões mais claras do desenho. Por exemplo, se há uma sombra no pescoço da personagem que ele está desenhando, no desenho anterior que ele me mandou já estava bem claro, não tinha praticamente diferença alguma entre as tonalidades, e depois que ele já absorveu as dicas que eu passei para ele, ele já volta com contraste bem melhor no desenho dele. E contraste representa muito bem a vida real. Tudo que você for ver tem um contraste bem forte na vida real. Claro que não tudo, né? Mas as imagens na vida real tem bastante dessa característica, a característica de contraste. Então, se você quer deixar o seu desenho realista, a partir de agora, foque nisso, contraste no seu desenho. Como é que você vai focar nisso? Se você vai desenhar uma sombra, veja exatamente o quão escuro é aquela sombra e quão destacada ela é. E foque bem em contrastar essa sombra, que só a diferença de tonalidade entre a sombra e a região mais clara já dá um aspecto mais realista, muda já da água para o vinho que você está fazendo, sem nem mesmo focar em textura. E agora a segunda característica, que é tão importante quanto a outra, mas que traz mais ainda aspecto realista para os seus desenhos, que é focar em detalhes pequenos do desenho. Eu vou te mostrar aqui um exemplo no desenho que eu acabei de terminar. Por exemplo, esse aqui é o desenho que eu terminei agora há pouco. É o seguinte: se eu não tivesse essa ideia de focar em mínimos detalhes para impressionar, eu não teria feito, por exemplo, essa pulseirinha que está no braço aqui do reflexo desse desenho. Se você olhar aqui no reflexo desse óculos, você vai perceber que tem ali um bracelete, tem mais uma espécie ali de uma pulseira no braço da personagem que está refletindo no óculos. Então, quando eu te digo para focar em detalhes pequenos no desenho, eu tô falando exatamente nisso. Por quê? Porque quando alguém vai olhar o seu desenho e ele olha de perto e ele consegue ver esses pequenos detalhes que foram feitos, isso passa um grau de complexidade incrível no que você está desenhando. Então isso, só ajeitar aqui. Então isso é a segunda característica que vai fazer toda a diferença no seu desenho. Então a partir de agora, esquece qualquer coisa que tá bagunçando a sua mente na hora de fazer esse tipo de desenho. Só lembre de duas coisas: seja bem fiel ao contraste do seu desenho. Que for sombra, tente fazer exatamente da mesma tonalidade, nem que não fique perfeito as outras coisas, mas você já vai ver que só esse contraste já vai trazer ali um grau de realismo, um grau de realidade, já vai trazer um grau de realidade bem convincente, poderíamos dizer. E o segundo é lógico: quanto mais detalhes mínimos você conseguir ver, mais se aproxima da realidade. Por isso, passa uma credibilidade realista infinitamente incrível. E se você ainda é iniciante nesse mundo do desenho realista, aqui na descrição ou aqui no primeiro comentário, você vai ver um link que você pode baixar o meu e-book gratuitamente com dicas de desenho. Eu ainda vou te mandar também dicas de desenho gratuitamente no seu e-mail, ok? Então aqui no primeiro link da descrição você pode baixar esse meu e-book com dicas e já começar a pular de peito nesse mundo dos desenhos realistas. Foi um prazer te ter aqui nessa dica de desenho e eu te vejo no próximo vídeo.